Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia nós estamos diante da presença do Senhor. Mais um dia nós vencemos, né? Vencemos um dia, para mim pelo menos foi um dia meio complicado, meio atribulado, como diz o outro. Mas tá bom, é assim mesmo. A gente vence em nome de Jesus, né? No nome dele que a gente está vencendo. Boa noite, Edna. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2026. Estamos a 396 dias do término da geração da figueira. Isso dá 1 ano, 1 mês e 6 dias. Shalom, Rosane. Boa noite, Rosane. Shalom, Poliana. Shalom, Viviane. Que todos sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Eu gosto muito de escutar, como é que diz, pessoas, né, que tem pessoas que você sente que são tão simples, mas tem uma palavra tão maravilhosa, né? E eu escuto, esses dias apareceu para mim essa moça, ela é uma médica, Shalom Viviane. Boa noite, Miriam, ela é uma médica como é que é o nome? Do Panamá. Ela é uma mocinha médica, coisinha mais linda ela, tão meiga. E ela fala daquilo que Deus fala com ela, né? Boa noite, Tânia. Shalom, Sandra. E ela fala, ela mostra aquilo que Deus fala com ela. E hoje ela falou uma coisa muito interessante. Logo que eu levantei, já liguei, tava o vídeo dela. Videozinho curtinho de 5, 6 minutos. E ela falou que Shalom, Andréia. Sandra, não sei se eu dei, mas Shalom. Ela disse o seguinte, aquela parte na palavra, né, que diz assim, que a besta vai vencer os santos, né, fala em Daniel e fala em Apocalipse também, né, que eles vão vencer os santos do Altíssimo, né, e ela disse que perguntou para Deus, né, paz, Fabiana, paz de Deus, ela perguntou para o Senhor, mas como vencer os santos se os santos não podem ser vencidos, né? Como que vai vencer? Acho que é no capítulo 13. Vamos pegar aqui Apocalipse 13. Eu achei muito interessante o que ela falou. Deixa eu só ver aqui. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Para mim, né? Para minha pessoa, foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Seria aniquilar, né? Matar. Mas ela disse que ela teve uma resposta diferente, que para ela também era isso. Mas o santo, ninguém pode vencer o povo santo, porque o povo santo, ele é vencedor. Shalom, Maria Rita. São certas coisas que a gente lê, né? E às vezes a gente não sabe interpretar. E ela disse que pediu para o Senhor, ela ficou dias conversando com Deus, pedindo para o Senhor mostrar para ela, porque João disse que os santos são vencedores, né? Na carta de João. E aqui ela encontrou, né? Como nós estamos lendo aqui. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E ela disse que teve uma resposta de Deus, que esses santos que vão ser vencidos não é aqueles que vão herdar a vida eterna. É aqueles que não vão aguentar a tribulação. Interessante, né? Passei o dia inteiro hoje pensando nisso. Então ela diz que esse vencer que está aqui, porque lá na carta de João diz que o povo, o crente não é vencido, né? Graça e paz. Como a gente, né, em Romanos tem, né? Que nós somos vencedores em Cristo. E ela começou a perguntar, mas o que quer dizer isso? E ela disse que ela recebeu de Deus a visão disso aqui, a visão, né? Como é que diz? Da leitura. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Ela disse que isso aqui vão ser os santos que vão desistir na última hora.
não vão suportar. E faz sentido, irmãos. Tem um sentido, né? Vencer materialmente pode ser também. Mas o crente, a vida dele não é aqui. A vida dele não é aqui. A vida dele é na glória. E ele sabe disso. Ele sabe que ele morrendo aqui, ele nasce, ele morre, mas nasce para a vida eterna. Ao morrer, ele está guardado por Deus, né? Sandra. Ao morrer, o crente está guardado por Deus, ele jamais vai perder. A Bíblia diz que nós somos vencedores em Cristo. Como é que ele vai vencer? Aí ela disse que o Senhor falou com ela, que isso daqui são aqueles que vão chegar até o final, mas não na hora do fecha não vão suportar e vão desistir. Shalom, Vanise. Então, irmãos, eu fiquei pensando, né? O que a gente tem que fazer? Nós temos que colocar a nossa vida em ordem com o Senhor. Vocês podem reparar, muitos já estão ficando pelo caminho. Muitos já estão ficando pelo caminho. Outro dia eu estava pensativa, né, com esse pessoal que fala das picadas, né, dos enxertos, né, dos enxertos que dão nas, né, que fala que já condenaram as pessoas, né, já condenaram as pessoas. E eu estava muito aflita por causa disso. Eu falei, Senhor, como é que vai ser? Porque esse povo está condenando o paz do Senhor. O Senhor não condenou e eles já estão condenando. Irão ser vencedores, exatamente, aqueles que perseverarem no Senhor irão ser vencedores, exatamente. Aí eu estava pensando, né, que muitos desses que estão acusando, né, que estão atacando os que receberam, que por ignorância receberam, por pressão, por medo, mas que depois, né, se reconciliaram com Deus e Deus os está guardando. E eles sentem o fogo do Espírito Santo dentro deles, né? Eles sentem Deus dentro deles. Aí me veio na minha mente, caso contrário não haverá quem aguente a pressão. Exatamente. Então, muitos vão ser pegos, né? Muitos dos crentes vão ser pegos pelo sistema porque não estão vigiando, não estão vigiando. Estão enfiados, né, na farmaqueia, que é uma das coisas principais que vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Uma pessoa que toma remédio para dormir, uma pessoa que é viciada nisso, que tem necessidade, não sabe se cuidar com aquilo que Deus deixou, não sabe clamar, não tem fé suficiente para clamar o sangue de Jesus, vai ser muito difícil suportar. Muito difícil. Agora presta atenção. Sim, mas aí é outra coisa, né, Fabiana? Aí é outra coisa. Aí eu tô falando daqueles que estão buscando Deus, né? Oh, meu Deus do céu, mas esses meus gatos são um problema, gente. É um mais terrível que o outro. Boa noite, Lucilene. Como é que diz? Eu tô falando daqueles que não avançaram o sinal, foram até certo ponto, né? E não avançaram o sinal. Mas... nós temos que tomar cuidado, irmãos. Cuidado com a nossa fala. Porque tudo que você falar, você vai ser provado pela tua fala. Cuidado, meu irmão, cuidado. Boa noite, Berenice. Cuidado, meus irmãos, com a fala de vocês. Cuidado ao acusar o teu próximo, porque ele recebeu esse negócio aí 1, 2 vezes. Cuidado, meu irmão, cuidado. Fica quieto. Fica quieto, entendeu? Então, nós temos que clamar o sangue de Jesus, buscar o Senhor, nos humilhar perante a potente mão do Senhor. Não é virar cabrito, irmãos. Cabrito é aquele que pula, 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 qualquer laçador pega. Mas se nós formos ovelhas, se nós abaixarmos a cabeça, o Senhor terá misericórdia de nós. Entendeu? O Senhor terá misericórdia de nós. Irmãos, tem um filme que passou aí, um filme não, né? Aqueles 21 rapazes, vocês viram que foram pegos pelo ISIS, né? E foram degolados na praia, lembra disso? Tá lembrado disso? Pois é, aquilo ali é
E a gente nota que quando eles vão ser degolados, eles estão orando. Eles estão orando. 21 rapazes, que coisa, né? 21, que número, né? Então, meus irmãos, presta atenção. Nós temos que, nesse momento, nos humilhar perante a potente mão do Senhor, para que nós possamos ser achados dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Entendendo? Nós precisamos ter essa visão de humilhação, entendeu? E visão de buscar o Senhor. Shalom, Denise. O Senhor vai estar conosco em qualquer momento, em qualquer área. O Senhor, aquele que nos deu força para viver, nos dará força para morrer. Eu nunca me esqueço, eu li no livro da Corrie de Boom, né? Acho que é Corrie de Boom que fala o nome dela, que ela, quando estavam indo para o campo de concentração, né? O pai dela velhinho, ela perguntou pro pai, como é que a gente faz para morrer? Como é que a gente fica sem medo para morrer? E ele disse para ela assim, minha filha, aquele que nos deu força para viver, nos dará força para morrer. Então, meu irmão, em meio a toda a tragédia, em meio a tudo que tiver, você só não será vencedor se você negar o nome de Jesus. Se você negar o nome de Jesus, você vai ser vencido pelo maligno, pelo iníquo. Não deixe, coloque na tua mente, cuida com o que você fala, cuida com o que você agride, que você põe o dedo, como tem essas pessoas que fazem isso. Já vão julgando, já vão fazendo que, sabe, já julgaram, já colocaram a marca nas pessoas. Toma cuidado porque essas pessoas vão ter que responder pela fala delas. Então fica alerta, fica aqui o meu alerta para você, porque esses dias eu tenho sido muito assim impressionada com esse tipo de coisa, porque a gente está vendo que não parou, continua a mesma coisa. Eu sei que tem pessoas que avançaram o sinal bastante, não querem saber de Deus, não querem, mas eu conheço pessoas que tomaram aí 2, 3, clamaram ao Senhor e estão firmes na presença do Senhor. Estão firmes, eu conheço. Teve pessoas na época que vieram atrás de mim e falaram, irmã Ruth, eu vou me matar, porque para mim já não resta mais nada. Eu falei, não, em nome de Jesus, não faz uma besteira dessa. Enquanto tem vida, tem chance. Em nome de Jesus, não faça isso. Ninguém pode falar umas coisas assim. E graças a Deus, essas pessoas estão aí, firmes e fortes, clamando o sangue de Jesus, andando na humildade do poder da palavra, sabe, andando de cabeça baixa, sabendo que erraram, mas não vão errar mais. Mas e agora, quem falou tanto, será que vai ter força de ir até o fim? Eu tenho visto muitos ficarem pelo caminho. Shalom, Joelma, tá tudo bem aí com vocês? Tá tudo bem aí? Então, meus irmãos, presta atenção, nós estamos vivendo num momento em que nós temos que humilhar-nos na presença do Senhor. Nós temos que calar para muita coisa, esperar Deus abrir as portas, Deus abrir aquilo que tem que ser feito, porque Deus vai operar no meio do povo. Paz do Senhor, Ivone. Deus vai operar no meio do seu povo. As pessoas acham que Deus está lá em cima e não vai olhar para nós. Não, Ele está olhando. Ele já tem a rota. Ele já tem a rota da fuga. Ele já tem a rota da fuga para aqueles que o louvam, para aqueles que o amam. Entendeu? Exatamente. Foi um teste. Foi para acostumar, né? Foi um teste, entendeu? Para verificar a resistência das pessoas. Obrigada. Amém, amém, minha irmã. Em nome de Jesus, você vai ser guardada. Não se pronuncia, viu, Joelma? Fica quieta. Aguarda Deus trabalhar. Aguarda Deus trabalhar. Com gente desse tipo, a gente não mexe, a gente não fica falando, tá? A gente ora ao Senhor e aguarda o livramento. Tá entendendo? Aguarda o livramento. Mas é isso aí, né? Muita coisa acontecendo. O nosso país está implodindo, né? Nosso país está implodindo, graças a Deus. Graças a Deus que
Aí você fala assim, mas por que, irmã Ruth? Você fala graças a Deus, porque quanto mais implodido o país estiver, escuta o que eu tô falando, menos alvo nós vamos ser. Parece loucura falar isso, né? Boa noite, Maris. Mas eu tô vendo nessa implosão toda, nessa situação toda, eu tô vendo que Deus tem um plano pro Brasil. E nós devemos não ficar reclamando. Não reclama não. Não reclama não, porque aquele que nos sustentou no tempo da vaca gorda vai nos sustentar na vaca magra. Ele vai mandar os seus anjos do céu como mandou para Elias. E vai abastecer as nossas casas, vai abastecer aquilo que nós necessitamos. Mas isso tudo que está acontecendo no Brasil é um plano do Senhor. Eu não sei como vai ser, não tive revelação nenhuma. Não tive, porque eu não sou de revelação. Entendeu? Eu não sou de ter revelação. Mas eu creio firmemente que Deus vai fazer isso aqui virar um monturo para que nós sejamos guardados no meio da terra arrasada. Ele vai fazer uma limpeza nesse país de cima a baixo. Ele vai limpar todas as esferas de governo, todas as esferas de poder religioso. Vai ser um abalo. Mas na terra arrasada, o Senhor vai nos guardar. Vocês lembram? Eu conto sempre aqui, eu sentada aqui nessa mesa, trabalhando e conversando com Deus, Shaloninha, conversando com Deus há bastante tempo isso. Isso foi muito antes de eu começar aqui, deve ter quase 10 anos já. Eu sentada aqui conversando com Deus, eu falava, Senhor, aonde o Senhor vai nos guardar? Em que lugar o Senhor vai nos guardar? De repente eu escutei assim, terra arrasada, terra arrasada. Passou 2 dias, meu irmão chegou aqui e falou assim, Ruth do céu, eu tive um sonho horrível. E ele chegava a estar branco do sonho, eu vi que ele estava desesperado. Ele falou, eu tive um sonho horrível, eu estava eu vinha para o centro de Maringá, quando eu olhava todos os edifícios, um em cima do outro, você não via ninguém na rua, você não via ninguém. Tudo escuro, e eu corria no meio daqueles escombros dos edifícios, eu corria. Eu não vi uma alma viva, não tinha ninguém vivo, estava tudo acabado, toda a cidade derrotada. Mas eu subia numa montanha, e quando eu chegava naquela montanha eu via o papai. E ele não falava nada para mim, mas ele apontava para eu caminhar para tal lugar, para um outro lugar. Quando eu chegava naquele lugar, o céu estava limpo. Uma colina maravilhosa. Um lugar de salvação. Quando eu ouvi ele falando aquele sonho, eu lembrei, terra arrasada. No meio da terra arrasada vão se levantar oásis, aonde nós seremos guardados. Você crê nisso, meu irmão? Aí você fala assim, mas irmã Ruth, você teve revelação disso? Não, o que eu tive foi isso que eu te contei, eu escutei 2 vezes, terra arrasada. 2 dias depois meu irmão chega aqui contando. Aí eu liguei, porque Deus nos dá a capacidade para a gente ligar as coisas, né? Deus nos dá a capacidade da gente fazer, né? Ele nos manda os recados, né? Os recados. Então, meu irmão, eu digo para você, confia no Senhor, fecha a tua boca. Não fala nada contra Deus. Ai, Senhor, o que vai ser de nós? Não, o Senhor... Você já conhece as profecias de Nostradamus? Olha, eles sabem de tudo, né? Vidente, a gente sabe que esse dom de vidência tem pessoas que têm, né? Ainda mais, e agora quando ele é levado para o outro lado, né? Para onde vai levar, né? Ele levou para o lado oculto, né? Satanás também tem seus videntes, né? Satanás também tem seus videntes. Mas eu não coloco fé, porque a minha fé, a minha visão está na palavra de Deus. Eu não preciso ir para Nostradamus para saber. Não. A palavra de Deus já me diz tudo, então eu dispenso todos eles. Dispenso. Irmãos, a pessoa que vai atrás de Nostradamus, ela tá em perigo com Deus, viu? Presta atenção no que eu tô falando. Ai, irmão, mas eu só vou para conhecer. Você não conhece a Bíblia, não?
Você não conhece a palavra de Deus, não? Você não confia no que Deus deixou na sua palavra? Nós já damos para mim, minha filha, e nada é a mesma coisa. Eu tenho a palavra do Senhor. Tem o Parravicini também, né? Um mago aqui da Argentina, né? O Parravicini. Tem vários aí, né? Ô, Fernanda, sonhei com você hoje à tarde, minha irmã. Precisei deitar um pouco. Hoje o barulho do meu ouvido tá muito forte. Aí eu precisei deitar e sonhei com você essa tarde. Sonhei com você. Mas é isso aí. Então, meus irmãos, ouçam a palavra de Deus, a profecia da palavra de Deus, porque o Senhor avisa o fim desde o princípio. Desde o princípio. Ah, depois eu te conto. Não foi sonho assim, foi nós estávamos na mesma cidade, morando na mesma cidade, e você vinha me visitar. Glória a Deus, né? E engraçado que dali começou a surgir vários irmãos que estavam morando na mesma cidade. E eu levantei impressionada com o sonho, porque eu falei, meu Deus, de repente todo mundo começou a morar na mesma cidade, por quê? Né? Por quê? E aí eu levantei, agora tá falando sobre isso, né? Será que Deus vai nos juntar? Nós não sabemos, né? Vamos aguardar. Mas eu posso te afirmar uma coisa. Corra da farmaqueia. Corra das distrações do mundo, corra de tudo aquilo que te deixe ligado no sistema. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Porque como essa mocinha hoje, ela é uma médica lá do Panamá, muito crente. Muito crente. Amém, estou te esperando. Uma moça muito crente, ela disse, irmãos, isso aqui quer dizer que foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Esse vencer não vai vencer a todos os santos, vai vencer aos santos que vão desistir do Senhor na última hora. Então vamos ficar aguardando, porque aquele que estiver ligado no sistema, necessitando, Shalom, Patrícia, do sistema, põe isso na tua cabeça, escuta bem. Aquele que estiver ligado apoia, principalmente na parte da medicina, não vai subsistir, não vai conseguir enfrentar, não vai. Então, irmãos, a hora é agora de você clamar ao Senhor para o Senhor te libertar. Agora é a hora de você caminhar para a medicina do Pai, não a medicina desse mundo, essa feitiçaria do mundo. Entendeu? Boa noite, amor de Deus. Tá entendendo? Saia da feitiçaria deste mundo, meu irmão. Senão você vai ficar enterrado e você vai perder. Você vai ser vencido pelo Satanás. O povo santo vai ser vencido pelo diabo porque está agarrado ao sistema. Toma cuidado. Mas vamos lá, nós vamos ler a parte 2 do livro de Enoque. Você fica atento. Se você conhece Apocalipse, você vai ver que muita coisa do que vai ser falado aqui hoje está no livro de Apocalipse, tá? Então fique alerta, fique atento à leitura. Livro das Palavras, ou a segunda visão de Enoque. No capítulo 37, para quem tem o livro aí, tá? Segunda visão, visão da sabedoria de Enoque, filho de Jared, filho de Malalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão. Este é o início das palavras de sabedoria, as quais eu comecei a falar, e dizer para os que vivem sobre a terra, ouçam, antepassados, e vejam o futuro que virá. Olha isso. As palavras do santo que falarei diante do Senhor dos Espíritos. Quando fala Senhor dos Espíritos é o Deus, tá? Porque ele é o Criador de tudo. Seria melhor declarar para os antepassados, mas não ocultaremos o início da sabedoria para que virão. Até o dia de hoje, essa visão nunca tinha sido revelada pelo Senhor dos Espíritos, como eu vi. De acordo com a bondade do Senhor dos Espíritos, através de quem a recompensa de vida eterna me foi dada.
3 parábolas me foram comunicadas, e levantei a minha voz, e as contei para os que vivem sobre a terra. Enoque, irmãos, deixou tudo registrado, tudo escrito, tá? Isso aqui é tudo escrita dele, tá? Esta é a primeira parábola. Quando a congregação dos justos aparecerá, e os pecadores serão julgados por seus pecados, e retirados da face da terra. E quando o justo aparecer diante dos justos e escolhido, quem que é esse justo? É Jesus. Ó, quando o justo aparecer diante dos justos e escolhidos, Shalom, Etienne, cujas obras escolhidas serão exibidas ao Senhor dos Espíritos, e a luz aparecer para os justos e os escolhidos que vivem sobre a terra. Onde será a morada dos pecadores? Onde será o lar dos que negaram o Senhor Jesus, o Senhor dos Espíritos? Vou ler de novo. Vou ler outra vez. E quando o justo aparecer, quer dizer, quando Jesus aparecer, diante dos justos e escolhidos, cujas obras escolhidas serão exibidas ao Senhor dos Espíritos, e a luz aparecer para os justos e os escolhidos que vivem sobre a terra. Onde será a morada dos pecadores? Onde será o lar dos que negaram o Senhor dos Espíritos? Teria sido melhor que não tivessem nascido. Graça e paz, Andréia. Seria melhor que não tivessem nascido. Olha isso. Quando os segredos dos justos forem revelados, os pecadores serão julgados e os ímpios retirados da presença dos justos e escolhidos. Naquele tempo, os donos de terra não serão mais poderosos nem exaltados. Você está vendo isso aqui? Naquele tempo, é agora. Os donos de terra não serão mais poderosos nem exaltados, nem poderão contemplar a face do santo, porque o Senhor dos Espíritos fez com que a luz dele aparecesse sobre a face dos santos, justos e escolhidos. Então os reis e os poderosos morrerão e serão entregues às mãos dos justos e santos. E a partir daquele momento, ninguém poderá obter piedade do Senhor dos Espíritos, pois a vida deles estará acabada. Quando que é isso? Agora, no final. Na volta de Jesus. Quando Jesus colocar o pé no Monte das Oliveiras, acabou. Aí é só julgamento. Os donos da terra vão ser eliminados, vão ser jogados no lago de fogo, como está no Apocalipse. Isso aqui está falando do Apocalipse. Olha aqui, diz aqui, seria melhor que não tivessem nascido. Porque o que vem sobre eles, irmãos, eu fico vendo esse pessoal aí, né, fazendo essas trapaças todas, se achando dono do país, né, se achando dono de todo mundo, né, fazendo coisas horríveis. E eles estão achando que eles são semideuses. Eles não estão tendo noção do perigo. Não tem. Não tem. Aqui diz, teria sido melhor que não tivessem nascido. Seguindo o capítulo 39. Olha isso aqui. Naqueles dias, os filhos santos escolhidos desceram. Quem que são os filhos santos? Os anjos, tá? Eles são chamados de filhos. Olha aqui, os filhos santos e escolhidos desceram do alto dos céus, e a semente deles se uniu à dos filhos dos homens. Entendeu? Presta atenção. Ele está falando o que ele já contou lá atrás. Ele está retornando a contar aqui. Naqueles dias, os filhos santos, que são os anjos, e escolhidos, desceram do alto dos céus. E a semente deles, quer dizer, o sêmen deles, se uniu à dos filhos dos homens. E naqueles dias, Enoque recebeu livro de zelo e ira. Olha isso, e naqueles dias, Enoque
recebeu livros de zelo e ira, e livros de inquietude e expulsão. Quer dizer, ele recebeu, boa noite, Maria Júlia, ele recebeu o que Deus ia fazer com esses anjos, e recebeu também os livros da inquietude que estava acontecendo nos céus e a expulsão desses anjos. E a piedade não será dada a eles, como está lá no Salmo 82. Ali foi uma sentença gravada. Disse o Senhor dos Espíritos, a piedade não será dada a eles, disse o Senhor dos Espíritos, disse Deus. E naqueles dias um redemoinho e uma nuvem me levaram da terra. Enoque foi levado. Paz, Simone. Me transportando até a extremidade do céu. E ali tive outra visão, onde vi os locais de morada dos santos e os locais de repouso dos justos. Ali meus olhos viram a habitação deles, com os seus anjos justos e os locais de repouso deles com os santos. E eles pediam, intercediam e oravam pelos filhos dos homens, e a justiça fluía diante deles como água, e a piedade caía sobre a terra como orvalho. Assim a justiça fará eternamente. E naquele lugar, os meus olhos viram os escolhidos da justiça e da fé. Aliás, os meus olhos viram o escolhido da justiça e da fé. Ele viu Jesus. Enoque viu Jesus. E haverá justiça nos dias dele, de Jesus. Os justos e escolhidos serão inumeráveis diante dele, Jesus, eternamente. E vi a sua habitação sob as asas do Senhor dos Espíritos, Deus, o Pai. E a justiça prevalecerá nos dias dele, Jesus, e os justos e escolhidos serão incontáveis diante dele eternamente. E todos os justos e escolhidos diante dele serão radiantes como luzes fortes, e a boca deles estará cheia de bendições. Do que anda cheia a tua boca, meu irmão? De palavrão? Tem irmãos aí que a gente escuta falar, pelo amor de Deus, até desespero. É só palavrão que sai. Olha aqui, ó. Serão radiantes como luzes fortes, e a boca deles estará cheia de bendições. E os lábios deles exaltarão o nome do Senhor dos Espíritos, o Pai. Boa noite, Luciana. E os justos diante dele nunca errarão, e a justiça nunca falhará diante dele. Ali desejei viver, e meu espírito desejou viver naquele lugar. Ali estava a minha recompensa que me tinha sido alocada antes, porque assim tinha sido estabelecido com relação a mim pelo Senhor dos Exércitos. Naqueles dias eu louvei e exaltei o nome do Senhor dos Espíritos com bendições e louvores, porque ele tinha me destinado para a bendição e glória de acordo com a boa vontade do Senhor dos Espíritos. Por um longo tempo os meus olhos olharam para aquele lugar, e eu bendisse e o louvei, dizendo: Bendito seja ele, e possa ele ser bendito desde o início eternamente. Diante dele não existe fim. Ele já sabia, antes que o mundo tivesse sido criado, como será o futuro, e que ocorrerá de geração para geração. Aqueles que não dormem o bendizem, porque lá tem anjos que não dormem, né? Lá não tem noite, né? Lá não tem noite. Eles ficam de pé diante de sua glória e bendizem, louvam e exaltam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Espíritos. Ele encheu a terra com espíritos. E aqui os meus olhos viram todos que não dormiam. Eles ficam de pé diante dele e o bendizem, dizendo: Bendito seja Deus, bendito seja o nome do Senhor eternamente. E o meu rosto mudou, e eu não conseguia mais ver nada. Ele está vendo a eternidade. Ele está tendo as visões da eternidade. Isso daqui é eternidade, irmãos.
E depois eu vi um número enorme de pessoas, capítulo 40. Milhares e milhares e 10 vezes 10.000. Uma multidão incontável que estava de pé diante do Senhor dos Espíritos. E vi nos 4 lados do Senhor dos Espíritos 4 presenças, né? Lembra que lá no Apocalipse fala, né, dos 4 animais, os 4 seres viventes em volta do Senhor, né? Diferente das outras, e conheci os seus nomes, pois o anjo que estava comigo me disse os nomes deles e me revelou todos os segredos. E ouvi as vozes das 4 presenças conforme proferiam louvores diante do Senhor da glória. A primeira voz bendizia o Senhor dos Espíritos eternamente. A segunda voz que ouvi bendizia o escolhido e os escolhidos que dependem do Senhor dos Espíritos. Quem é o escolhido, né? É o Filho de Deus que nos escolheu também e dependem do Senhor dos Espíritos. E a terceira voz que ouvi orava e intercedia por aqueles que vivem sobre a terra e suplicava em nome do Senhor dos Espíritos. E ouvi a quarta voz rechaçando Satanás, né? Impedindo-os de se aproximar do Senhor dos Espíritos para acusar os que vivem sobre a terra. Tem dia que você levanta mal, não tem não? Tem dia que você levanta que parece que você está um caco. Pois é, meu irmão. Pelo que aqui está escrito, existe um anjo lá no céu, existe um ser lá no céu, que ele expulsa os satãs que vão lá para falar mal de você. Ele expulsa o diabo que vai lá para fazer fofoca da tua vida, te acusar como acusou Jó. E isso parece que não, mas isso vem um peso muito grande sobre nós. É Deus, Fatinha, é Deus, tá? É porque ele fala assim, Senhor dos Espíritos, porque ele é o Deus que rege tudo, todos os espíritos. Nós somos espíritos encarnados, mas somos espíritos, entendeu? Depois disso, perguntei ao anjo da paz que estava comigo, que me mostrava as coisas ocultas. Quem são estas 4 presenças que disseram as palavras que ouvi e escrevi? Ele disse, o primeiro é Miguel, o misericordioso e calmo. O segundo é o encarregado de todas as doenças e feridas dos filhos dos homens. Você reparou? Chama-se Rafael. Esse é encarregado das doenças e feridas dos filhos dos homens. E o terceiro, que administra todas as potências, é Gabriel. E o quarto, que é o encarregado do arrependimento e da esperança dos que conquistam a vida eterna, chama-se Fanuel. Olha isso. O quarto é o encarregado do arrependimento e da esperança dos que conquistam a vida eterna. Seu nome é Fanuel. E esses são os 4 anjos do Senhor dos Espíritos e as 4 vozes que ouvi naqueles dias. Interessante, né? Eu vi o Javier Palacios falando sobre isso, né? Que Deus tem um anjo para cada parte da vida nossa. Deus tem um anjo. E Deus tem um anjo que cuida da nossa saúde. Deus tem um anjo que vem cuidar, vem nos ensinar como nós devemos nos tratar. Eu lembro dessa live do Javier Palacios faz muitos anos. E ele disse que Deus manda o seu anjo para nos orientar o que nós devemos fazer, que medicina devemos tomar. E eu fico olhando, né? Eu fico olhando, se nós temos, Deus preparou um anjo para nos orientar. Por que nós precisamos ficar atrás da farmaqueia? Por que precisamos ficar atrás da feitiçaria desse mundo? Tá entendendo, meu irmão? Cuidado, cuidado com a feitiçaria. Cuidado. Porque você pode perder a tua coroa.
na hora do fecha, que vai acontecer, que já está aí, nós estamos de cara. Se você não tiver fé no Senhor nosso Deus, que Ele tem poder de curar as tuas doenças, mas você precisa também ser inteligente. Você precisa lutar. Você não pode ficar consumindo o que a farmaqueia dá. Você não pode consumir o que a feitiçaria da alimentação também te dá. Nós temos que ir de novo para as veredas antigas, a vereda da alimentação natural. A vereda, meu irmão, da medicina natural. Um corpo inflamado com essa feitiçaria vai ser difícil absorver a medicina natural, mas para que haja essa absorção, nós oramos a Deus, clamamos a Ele e nos abstemos de tudo aquilo que pode nos prejudicar. Nos abstemos de toda a contaminação do supermercado. Irmãos, cada dia mais eu compro menos no mercado. O que eu compro no mercado é carne, compro no mercado é grãos, farinha, aquilo que não tem como a gente fazer. Mas o que nós estamos procurando é viver uma vida que o nosso corpo esteja desinflamado para que os medicamentos naturais possam ser absorvidos por nós. Presta atenção. Eu não estou falando isso aqui para você, meu irmão, como é que eu posso te dizer? Eu vivo isso. Alguns irmãos sabem o que eu estou falando. Alguns irmãos que me conhecem, que conversam comigo, sabem o que eu estou falando. Eu estou passando por um momento em que eu estou nessa fase. Total. Total. Então, se precisar usar a farmaqueia, eu não vou usar. Não vou. Porque eu já não estou mais nisso. Eu estou lutando com Deus para que o Senhor limpe o meu corpo. Mas com isso, eu também estou fazendo a minha parte. Né? Exatamente. A gente tem que consumir aquilo que é da natureza. Nossa água com sal, sal puro, né? Vai limpando, né? Fruta, legumes, carne, né? Não pode comer carne? Compra pé de frango. Pé de frango é uma bênção. Você não tem noção do que é o pé de frango. Entendeu? E consumindo chás que vão limpando, desintoxicando o corpo, tirando os vermes do nosso corpo, que Satanás está atuando dentro de nós através de vermes. Muita gente não está entendendo. Irmãos, digo para você, muita gente não está entendendo o que está acontecendo. Tem pensamentos loucos e não sabe de onde vem. São dos vermes que tem isso aqui. Conheço, sim, conheço, Meire, conheço. Então, sopa de ossos, mas tem que tirar o industrializado. Boa noite, Daniele. Tem que tirar o industrializado. Se você não tirar, não vai resolver nada. Não vai fazer efeito. Porque o teu corpo está cada vez mais ácido, cada vez mais cheio de vermes. Tá entendendo? Cada vez mais cheio de vermes. Você tem que tirar isso da tua vida. E isso é um vício. É um vício. E eu acho bonito aqui porque, né? Rafael é um anjo que Deus separou para ensinar o povo a isso. Tá entendendo? É bonito de ver como que Deus faz. Ele deixou 4 anjos principais para cuidar dos homens. Mas como depois do dilúvio o mundo espiritual foi fechado, né? O mundo espiritual foi fechado, né? Nós não vemos mais, então eles não podem estar, mas eles mandam o Espírito Santo nos orientar, porque eles têm poder, entendeu? Eles têm poder como é que diz, de saber o que nós estamos precisando. Eles têm, porque Deus orienta isso.
Presta atenção, meu irmão. Eu não estou aqui falando para você ajoelhar para anjo, não. Pelo amor de Jesus, eu estou contando para o que está escrito aqui. Como Deus é maravilhoso. Ele designou para cada um desses anjos uma coisa para cuidar do povo. Cuidar do povo dele. Presta atenção. Isso é maravilhoso. Deus designou para cada um cuidar do povo dele. Exatamente, nós temos que limpar o organismo para poder enfrentar o que está vindo aí. E nós não sermos devorados pela besta, não sermos vencidos pela besta. Ela pode vencer a carne, mas ela não vai vencer a nossa alma. Não, jamais, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E após disso, capítulo 41 diz assim: todos os segredos do céu, e como o reino está dividido, e como as ações dos homens são pesadas na balança. Olha isso. Ele viu todos os segredos do céu, e como o reino está dividido, e como as ações dos homens são pesadas na balança. Shalom, Leninha. E lá viu os lares dos escolhidos, e as congregações dos santos. E meus olhos viram todos os pecadores que negavam o nome do Senhor. Ele viu. Olha isso aqui. Que negaram o nome do Senhor dos Espíritos, sendo retirados de lá e sendo arrastados. E eles não podiam suportar a punição do Senhor dos Espíritos. Lá os meus olhos viram os segredos do raio e do trovão, os segredos dos ventos, e como eles são divididos para soprar sobre a terra, e os segredos das nuvens e do orvalho. E lá vi de onde eles vinham e como eles saturam a terra de pó desde aquele lugar. E vi câmaras fechadas, através das quais os ventos eram divididos. A câmara de granizo, quer dizer, repartições de granizo, a câmara de neblina e das nuvens, e essas nuvens estão sobre a terra desde o início do mundo. Olha, irmãos, e as nuvens estão na terra desde o início do mundo. Então quer dizer que as nuvens que você está vendo aí, elas estão aí sempre, sempre estiveram aí. Elas vão fazendo formas, mas está escrito aqui, ó. E essas nuvens estão sobre a terra desde o início do mundo. Elas se transformam, se condensam, viram água e sobem de novo, né? Que lindo. E vi as câmaras do sol e da lua, de onde eles vêm, para onde vão, e o glorioso retorno deles, e como um é superior ao outro, e a órbita imponente deles. E como eles não saem de sua órbita, e não adicionam nem subtraem nada à sua órbita. Boa noite, Denildo. De acordo com o juramento que fizeram. E primeiro o sol avança e percorre o seu caminho ao comando do Senhor dos Espíritos, e poderoso é o seu nome eternamente. Depois disso, vi os caminhos visível e oculto da lua, e ela percorre o seu curso de dia e de noite, cada um possuindo uma posição oposta ao outro, diante do Senhor dos Espíritos, e eles dão graças e louvor e não repousam, pois para eles o louvor é o repouso. Você está vendo que coisa linda? A lua e o sol não repousam, porque eles louvam a Deus, e o louvor deles é o repouso. Olha isso. Pois o sol muda frequentemente para bendizer ou amaldiçoar. E o curso da lua é luz para os justos e escuridão para os pecadores no nome do Senhor, que separou a luz das trevas e dividiu os espíritos dos homens e reforçou os espíritos dos justos em nome da sua justiça. Deus reforça o nosso espírito, o espírito do justo. Pois nenhum anjo impede e nenhum poder é capaz de impedir, pois ele apontará um juiz para todos eles e ele julgará todos diante dele. Que coisa mais linda, né? O cuidado de Deus com os justos.
Que coisa maravilhosa. Capítulo 42. A sabedoria não encontrou morada onde deveria habitar. Então, uma habitação foi criada para ela nos céus. A sabedoria foi estabelecer a sua morada entre os filhos dos homens, mas não encontrou lugar, e voltou ao seu lar, e tomou o seu assento entre os anjos. E a iniquidade saiu de suas câmeras, e foi recebida por quem não procurou, e ela foi recebida como a chuva do deserto e o orvalho da terra seca. Você sabe o que quer dizer isso aqui? O que Salomão falou? Que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, não é isso não? Você teme ao Senhor? Se você teme ao Senhor, você é um sábio. Então diz aqui, ó, a iniquidade saiu de suas câmeras e foi recebida por quem não nos procurou. Quem foi recebida? A sabedoria. E ela foi recebida como a chuva do deserto e o orvalho na terra seca. Essa é a sabedoria. Ela está não sobre a humanidade, que a humanidade desprezou, mas ela está sobre aqueles que olham para o seu Criador e reconhecem que somos necessitados e precisamos muito da sua muita misericórdia. Capítulo 43. E vi relâmpagos e as estrelas celestes, e vi como ele chamava todos por seus nomes, e o ouviram. Olha isso. E vi como são pesados em uma balança de justiça, de acordo com a luz de cada um, com os espaços deles e o dia do aparecimento deles, e como o movimento deles produz relâmpago. E esse movimento é de acordo com o número de anjos e a sua fé mútua. Interessante, né? E perguntei ao anjo que estava comigo, que me mostrava tudo o que estava oculto: quem são estes? Ele me disse: o Senhor dos Espíritos revelou o significado das parábolas. São os nomes dos santos que vivem na terra e que acreditam no nome do Senhor dos Espíritos eternamente. Dona Ruth, por que algumas pessoas se irritam com a gente sem a gente fazer nada com elas? Isso daí, Denildo, é o seguinte: quando você tem o poder de Deus dentro de você, quando você busca o Senhor, o povo não gosta da gente. Porque o Espírito que está neles nos vê a luz que está em nós. E aí eles nos rechaçam, entendeu? Eles nos rechaçam. Que acompanha, exatamente, espíritos ruins que acompanham essas pessoas. Eles não suportam, eles têm uma raiva. Eles têm uma raiva. A minha filha trabalha aqui num lugar aí, numa agência. E tem uma moça lá que ela veste preto sempre, e sempre de mangas compridas, casacão pesado. Aqui em Maringá nós faz um calor de quase 40 graus, tá? E essa moça não tira o seu sobretudo pesado preto. E quando foi um dia, essa pessoa começou a fazer magia daqui para dentro da minha casa. E eu comecei a ficar doente. Eu sonhei aquela noite inteira. A noite inteira eu sonhei. Eu entrava num sonho e saía no outro. E eu falava: Senhor, o que está acontecendo? Eu não consigo sair do sonho, o que está acontecendo? E eu escutei a voz que disse assim: estão fazendo magia contra a sua vida. No outro dia, essa moça mandou para minha filha assim: olha, o meu pai está internado. Aí quando foi meio-dia eu não levantei, não conseguia levantar. Minha filha que fez as coisas para ela poder comer. E aí ela me contou, eu falei: Késia, é o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo, eu não consigo ficar de pé. Aí ela me contou que eles estavam com problema, né? Que estavam vendo que a menina estava aprendendo a ser bruxa. Aprendendo a ser bruxa. O que aconteceu? Isso foi no sábado. No domingo, 5 da tarde, a minha gatinha aqui, a Catarina, colapsou. Colapsou que ela perdeu
ela não conseguia mais andar, ela só gritava. E ela morreu no meu braço gritando. Minutos depois, a moça colocou assim: ai, gente, será que algum gato ficou doente? Entendeu? No grupo da empresa colocou desse jeito: será que algum gato ficou doente? Então a Alice pode ver o quê? Que a presença da minha filha incomodava ela. E ela queria ver a minha filha sofrendo. Entenderam como é que é? Aí você pergunta, mas Ruth, isso não é muita loucura? Não, não é loucura. Isso é verdade. O mundo espiritual existe e é muito, muito sério. Muito, muito sério. Irmãos, presta bastante atenção. Nós precisamos estar revestidos do poder de Deus, ainda mais nesses últimos dias, onde as trevas estão. Elas estão de uma forma tremenda. Porque eles têm pouco tempo e o Espírito Santo está saindo da terra e ele só vai ficar naqueles que buscam ao Senhor. Enoque está falando isso aqui. Enoque está dizendo isso aqui, mas ele fala de uma forma, entendeu? De uma forma que a gente fica assim, tentando achar onde ele está falando, mas o que ele está falando é isso. Entendeu? Aqui a Daniele colocou: na faculdade me perseguiram ao descobrirem que sou cristã por uma professora e por colegas que zombavam, davam indiretas e eu percebi a atuação no maligno dessas pessoas. Exatamente. Eu acho, Berenice, que ela fez, o que ela fez para pegar em mim foi pro gato, entendeu? Foi pra gatinha. O que ela fez para pegar em mim foi pra gatinha. Não pôde fazer comigo o que queria fazer, queria me levar pra cova, então foi pra gata, entendeu? Foi pra gata. E ela percebeu, entendeu? Ela percebeu, porque eles fazem teste, né? São bruxarias pesadas, é bruxaria Wicca, isso não é brincadeira. É muito sério, entendeu? É muito sério. Então, meus irmãos, presta atenção, nós precisamos andar firmes com Cristo. Nós precisamos, Denildo, estar blindado pelo poder de Deus, para que o mal que está nessa gente não venha nos afetar. E afetar os que estão em volta de nós. Presta atenção. No local de trabalho, às vezes fazem que eu não estou no ambiente, como se quisesse me ignorar. Exatamente, exatamente. Liga aqui em casa para dizer que o cachorro da irmã está doente. É, exatamente. Exatamente, os gatos puxam energia. Ele recebe, né? Porque é o seguinte, Satanás, ele precisa operar. Quando é mandado, tem que acontecer. Então Deus permite que vá para o gato, entende? É uma coisa assim, é uma coisa mesmo espiritual, é um negócio muito sério, muito, muito sério. Entendeu? Só para ver se eu vou dizer que o meu também. Exatamente. Então, como é que diz? Eu tomo muito cuidado. Eu converso aqui, eu sei que eu estou em live, que eu estou ao público. Eu sei que isso aqui 300 milhões de pessoas vão ver. Mas aqui eu estou blindada pelo poder de Deus, entendeu? Estou blindada pelo poder do Senhor. Então eu conto os testemunhos para a edificação dos meus irmãos. Então eu não tenho medo, né? Eu vou dizer para vocês, eu pago um preço tremendo, mas eu louvo o Senhor por isso. Que ele me deu coragem para enfrentar, né? Para enfrentar. Entendeu? E é assim que nós temos que fazer. Nós temos que enfrentar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Capítulo 44 diz assim: além disso, vi outro fenômeno com relação aos relâmpagos. Exatamente, Luciana, é como a legião de porcos. É exatamente aquilo. Saiu do Gadareno e foi para os porcos. É exatamente isso. Aqui onde moro tem 2 famílias do mesmo prédio que são fazem e vivem de trabalhos e eles não me suportam. Não olham nos meus olhos. Quando eu saio, eles desviam o caminho. É isso mesmo. Eles não suportam. Não suportam. É coisa feia. Mas não precisa ser só dessas religiões não, viu? Tem muita gente que faz coisa ruim com o olhar. Tem muita gente que o seu olhar é o profundo do abismo. Parece que Satanás está no olho da pessoa. Além disso, vi outro fenômeno com relação aos relâmpagos. Como alguma das estrelas nascem e se tornam relâmpagos. E não podem deixar a nova forma. Até isso tem, irmãos, olha só.
Mundo do espírito. Capítulo 45. Vou mais esse capítulo aqui. Esta é a segunda parábola, relativa aos que negam a existência da morada dos santos e do Senhor dos Espíritos. Eu vou ler de novo para você prestar atenção. Esta é a segunda parábola, relativa aos que negam a existência da morada dos santos e do Senhor dos Espíritos. Não ascenderão aos céus e não virão à terra. Esta será a recompensa dos pecadores que negaram o nome do Senhor dos Espíritos, Deus, tá? Que são reservados, portanto, para o dia de sofrimento e tribulação. Naquele dia, o meu eleito, é Jesus, sentará no trono de glória e julgará as obras deles, e ao mesmo tempo os lugares de repouso dos justos serão incontáveis. E as almas dos justos se fortalecerão quando virem meu eleito, Jesus, o Filho, e os que invocaram o meu nome glorioso. Então, naquele dia, farei com que meu eleito viva entre eles. É o milênio, irmãos, é o milênio. E transformarei o céu e o tornarei uma bênção eterna, e transformarei a terra e a tornarei uma bênção, e farei com que os meus escolhidos vivam sobre ela, sobre a terra, mas os pecadores e maus não colocarão o pé nela, pois dei e satisfiz meus justos com a paz, e fiz com que vivessem diante de mim. Mas para os pecadores serão julgados por mim, por Deus, quando os destruirei da face da terra. Gente, isso é muito lindo. O cuidado de Deus conosco, ele fortalece o nosso espírito. Por isso você precisa buscar o poder de Deus. Por isso você precisa estar em conformidade com a palavra de Deus. Você precisa saber que Jesus é o único sobre a terra. Não existe outro nome que não seja o nome de Jesus. Ele é o nome sobre todo nome. Não tem João, não tem Pedro, não tem Paulo, não tem ninguém. Somente Jesus Cristo de Nazaré é o nome sobre todo o nome. Se você andar nessa linha com Cristo, com o Senhor, ele vai fortalecer, está escrito aqui, ele vai fortalecer o seu espírito, ele vai satisfazer os justos com paz, ele vai fortalecer o teu coração para você enfrentar o que tiver que enfrentar, e assim nós não seremos vencidos, entenderam? Pelo que está vindo, nós não seremos vencidos pelo que está vindo aí, pelo iníquo que está vindo aí. Mas se você tiver com o teu pé numa rampa e o teu pé na outra, numa canoa e o teu pé na outra, meu irmão, você não vai suportar, você vai cair na ribanceira. O rio vai indo, de repente forma outra corrente. Um barco vai para cá, outro vai para lá e você cai no meio. E você é devorado. Então está na hora de você assumir quem você é. Ou você deixa as obras das trevas de uma vez, ou você larga da idolatria de uma vez, ou você vai ser enterrado pelo que está vindo aí. Você não vai resistir, você não vai conseguir não receber a marca da besta. Irmãos, o que mais está me deixando, eu estou pedindo ao Senhor para o Senhor me mostrar, como que nós temos que proceder daqui para frente com o que está vindo aí. Estou pedindo para o Senhor me mostrar até que ponto nós vamos, aonde é o lugar que tem que parar, porque nós precisamos estar vigilantes, nós não podemos cair da nossa fé. Nós precisamos estar firmes para ver a volta de Cristo. Nós não podemos desistir da jornada. Nós não podemos parar no meio do caminho. Nós temos que avançar em fé e graça. Nós precisamos entrar nos portões celestiais. Nós precisamos colocar a nossa vida em ordem.
Já tá aí, Denildo, já tá aí, meu irmão, já tá aí. É poucos dias nós vamos ser obrigados a fazer um monte de coisa. Já tá tudo pronto, as leis já estão prontas, o maquinário tá pronto, tá tudo aí. Tudo aí. Nós temos que nos preparar já para poder enfrentar. Nós temos que nos preparar, entendeu? Para que nós não venhamos negar o nome do Senhor recebendo aquilo que eles estão preparando. Irmã, estava meditando cada capítulo dos espíritos que foram para os porcos e pensei, será que foi por isso que a carne do porco era impura? Não, ela já era impura lá atrás, lá do tempo de... Ela já era impura no tempo do... Como é que fala? No tempo de Jacó, eles já não comiam carne de porco, tá? Só aconteceu de ter uma manada de porcos e eles entrarem nos porcos, entendeu? Mas ela já era impura, ela já era uma carne impura. Desde o tempo de Moisés, Deus manda que não comessem carne de porco, entendeu? Deus manda lá que não comesse carne de porco. Então, nós temos que ficar alertas, meus irmãos, alertas, para que nós não venhamos a perder a nossa salvação. Não deixa perder a tua salvação, meu irmão, por palavras erradas que você fala. As palavras, muita gente vai morrer pela boca, mas não pela boca de comida, não. Vai morrer de falar errado. Vai morrer de falar o que não deve, entendeu? Vai morrer porque não sabe se conter. Vai morrer porque não sabe abaixar a cabeça. Vai morrer pela boca porque fala demais, fala da vida dos outros. Cuidado, meu irmão, cuidado, não perca a tua salvação. Paz, Larissa, por você ter uma boca que é um sepulcro. Tira o sepulcro da tua boca. Tira, meu irmão, o sepulcro da tua boca para você não perder a salvação em Cristo. Tira. Limpa os teus lábios, limpa a tua boca. Limpa de falar coisas que não deve. Limpa, meu irmão, a tua boca de falar esses palavrões horrorosos. Limpa a tua boca, meu irmão, de falar mal da vida dos outros. Limpa. Irmã, eu vi uma matéria falando da carne de porco contaminada na Espanha. Daqui para frente, meu irmão, vai ser uma coisa absurda. E vocês sabem que o gado está terminando no Brasil, né? Vocês estão sabendo, né? Que o gado está terminando no Brasil, né? Já não tem mais gado no pasto direito. Então, em pouco tempo, o Brasil vai ficar sem carne. Ou o que tiver vai ser caríssimo, coisa que ninguém vai suportar. Então, eu digo para quem tiver seu cantinho de terra, quem tiver o seu cantinho de terra, crie suas galinhas, crie seu rebanho pequeno, né? Ovelha, cabrito, cabra, entendeu? Não, mas eles estão contaminando tudo, viu, Fernando? Não é só a carne de porco, não. Estão contaminando tudo, minha irmã. Tudo, tudo, tudo. Eles estão contaminando tudo. Por isso eu digo, quem tiver sua terra, sua chacrinha, quem tiver, meu irmão, seu espaço de terra, cria gado pequeno, cria como é que diz, né? Os ovinos, né? São os ovinos, né? Cria suas galinhas, sabe? Faça porque o gado vai acabar. Já está acabando. Presta bastante atenção. Já está acabando. A carne vai ficar caríssima, entenderam? Agora é hora de quem tem, sabe? Não sair da sua terra. Não abandone. Não saia da sua terra, em nome de Jesus. Entenderam? Tá escassa a carne, né? Aqui também eu tô vendo no mercado que já diminuiu muito a carne. E hoje eu tava vendo que ovo também tá lá embaixo. É codorna, isso, criar codorna. O coelho não é todo mundo que come, né? Mas como é que fala? A galinha, ela é rápida, né? Então, meus irmãos, vamos ser sábios, inteligentes, né? Porque Deus é aquele que prepara para o seu povo aquilo que precisa. Mas ele deixou como José, né? Ele deixou... Quem tem terra é só agradecer mesmo, exatamente. Ele nos deixou, né, inteligência, como diz José, para... na fome vai tudo. Para nos dar a sabedoria de como proceder nos últimos dias. Vamos orar, então. Amanhã nós continuamos o livro de Enoque, né?
Eu vou até o final desse capítulo aqui, tá? Eu também não tenho coisa para comer coelho, não. Mas quem tá com fome, meu filho, come. Mas vamos orar, né? Porque eu creio que Deus vai, né? Deus vai nos preservar, Deus vai abastecer o seu povo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te adorando na beleza da tua santidade. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nós vivemos um momento difícil, um momento que nós não sabemos o que vai ser realmente. Temos, pela tua palavra, estamos vislumbrando tudo pela tua palavra. Mas existem coisas que vai ser uma surpresa para nós. E nós te pedimos que o Senhor nos guarde nas surpresas. Que o Senhor revigore a nossa força. O Senhor revigore, Senhor, a nossa mente. O Senhor nos ajude a suportar o que vem vindo. Nos dá força para que nós não venhamos a ser vencidos por Satanás. Mas que nós possamos, Pai, estar guardados debaixo das tuas asas. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, guarda os meus irmãos que aqui estão. Guarda, Senhor, aqueles que vão ouvir essa live. Livra do mal, Senhor. Prepara para nós inteligência, prepara para nós aquilo que nós necessitamos. Nós te bendizemos, nós te louvamos, Senhor, porque cremos no teu poder e sabemos que o Senhor tem coisas maravilhosas reservadas para nós, coisas que nós nem imaginamos. E eu te louvo, eu bendigo o teu santo nome. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós exaltamos o teu nome. No nome honrado do teu Filho, Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Não tenham medo do que está vindo, não tenham medo. Coloque a sua vida no altar. Coloque a tua vida diante da presença do Pai. Seja justo, pratique justiça. Tira as palavras torpes da tua boca. Tira as piadas da tua boca. Tenha uma vida reta na presença do Pai e o Senhor nos fortalecerá. Amém? Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.